Boa tarde, crianças! Como vocês estão? Hoje, dia 15 de julho de 2020, em nossa 12ª aula de matemática, continuaremos a falar um pouquinho mais sobre as multiplicações, utilizando-se das malhas quadriculadas e os algarismos. Na página 120, veja como a Camila calculou o resultado de 18 vezes 14 utilizando a malha quadriculada. Então, essa parte verde mostra a multiplicação de 10 vezes 10, né? Porque o total de quadradinhos da malha é 18. Mostra aqui, olha, na horizontal nós temos 18 e 14, que está mostrando aqui o total de quadradinhos na vertical. A malha ela foi separada em 4 partes. Uma está mostrando a representação de 4 vezes 8 e vezes 4. Depois nós temos a representação de 10 vezes o número 8 e depois 10 vezes 10 e vezes 10 quadradinhos. O total desses quadrados representa o resultado. Então, veja só. Então, aqui a professora fez a representação dessa multiplicação utilizando algarismos para que vocês entendam a representação aqui na malha quadriculada. Na multiplicação, sempre vamos iniciar a multiplicação pela ordem da unidade. Então, aqui nós fizemos uma decomposição com o valor 18, mas veja que ele continua valendo o mesmo valor, porque 10 mais 8 é 18. Só que quando utilizamos a malha quadriculada, esse valor ele é decomposto. Lembrando que decomposição é quando eu represento um valor de acordo com a ordem que ele se encaixa. Então, iniciando a nossa multiplicação aqui, seguindo a ordem da unidade, nós temos 8 vezes o número 4. Quanto que seria 8 vezes o número 4? Eu posso vir aqui na minha malha quadriculada. Vejam, aqui nós temos 8 quadradinhos seguidos, né? Porque eu estou representando a quantidade 8. Mas quantas vezes eu utilizei esse número 8? 4 vezes. Vejam, eu tenho 2, 3, 4 vezes essa representação. Se eu não souber de cabeça esse valor, quanto que é 8 vezes o número 4, é só eu contar o total de quadradinhos e eu vou obter essa resposta. Então, 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32. Então, eu sei que 8 vezes o número 4 é igual a 32. Então, eu vou pôr essa multiplicação aqui. Então, agora, eu já multipliquei o meu valor da unidade pelo número 4. Agora, eu preciso multiplicar o valor da dezena por 4 também. Então, primeiro nós multiplicamos os valores de cima sempre pelo valor da unidade e depois nós multiplicamos de novo esse mesmo valor, só que pelo número da dezena. Então, vamos ver quanto que dá 10 vezes o número 4. Então, olha só, crianças, aqui eu tenho uma sequência de 10 quadradinhos. E quantas vezes eu repeti esses 10 quadradinhos? Eu repeti esses 10 quadradinhos 4 vezes, olha, porque são 10 vezes o número 4. Então, eu tenho que usar o 10 4 vezes. E quanto que vai dar 4 vezes o número 10? 4 vezes o número 10 ou 10 vezes o número 4 vai dar 40. Caso você fique com dúvida referente ao resultado, se realmente daria 40, é só você contar todos esses quadradinhos e você verá que 4 vezes o número 10 é igual a 40. Agora que nós já multiplicamos o número 18 por 4, nós precisamos multiplicar de novo esse número 18, só que agora na ordem da dezena, né? O segundo algarismo a ser multiplicado é a ordem da dezena, referente ao número 14. Então, quanto seria 8 vezes o número 4? Aqui na malha quadriculada já está mostrando pra gente esse cálculo, olha só. Nós temos aqui
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. E ele foi repetido quantas vezes? 10 vezes. Ó, aqui eu estou mostrando para vocês quantos quadradinhos eu tenho. E aqui está mostrando para vocês quantos quadradinhos há na vertical. Então, se somarmos 10 vezes o número 8 ou 8 vezes o número 10, nós vamos ter o resultado 80. Muito bem. Então, é só colocar aqui o número 80. Então, 8 vezes 10, 80. Agora, falta multiplicar 10 vezes o número 10. E essa multiplicação está aqui no verde, veja. Eu fiz 10 colunas, conforme está me mostrando aqui, olha, em pé. E eu repeti essa coluna 10 vezes. Então, em cada uma das 10 colunas, eu tenho 10 unidades. Então, se eu contar 10 vezes o uso do número 10, eu vou obter o número 100. Então, nós vamos colocar aqui 100. E o 100 é o cálculo do número 10 vezes o próprio número 10. Então, agora, para finalizarmos essa multiplicação, é só calcularmos todos esses resultados. E lembre-se que essa multiplicação é uma multiplicação em malha quadriculada. Por isso que nós multiplicamos os valores de composto. Então, agora você já pode, a partir dessa explicação, finalizar o exercício da página 120. Espero que essa explicação tenha sido mais clara e que no próximo exercício você já não tenha mais tanta dificuldade para executá-lo. Então, vamos agora realizar exercício de número 2, 3 e 4 da página 121. Então, aqui no exercício de número 2, vocês têm também de novo a malha quadriculada aqui representada para ajudá-los na multiplicação, certo, crianças? Lembrem-se que primeiro vocês precisam multiplicar os dois valores que vocês têm decomposto, sempre pela ordem da unidade. Depois vocês farão a mesma coisa, multiplicando o mesmo valor, só que pela ordem da dezena. Caso não tenham dúvidas, é só olhar aqui a malha quadriculada, porque ela já tem a resposta para vocês, certo? Observem aqui o total que há na vertical e o total que há na horizontal, para que você encontre facilmente essas multiplicações aqui. Eu vou te ajudar na primeira. 3 vezes o número 4. Então, eu tenho que ter 3 quadradinhos na vertical por 4. Olha ele aqui, olha, 3 quadradinhos na vertical, repetindo 4 vezes. Então, quanto será que dá 3 vezes 4? É só contar os quadrados, certo? Exercício de número 3 e número 4, vocês não precisam da malha quadriculada, mas eu quero que vocês representem essa multiplicação decompondo o valor. Ou seja, se uma padaria produz pães em formas que acomodam 16 unidades cada, em uma fornada são usadas 14 formas. Então, de uma única vez, eu consigo pôr 14 formas com 16 unidades cada uma para assar os meus pães. Quantos pães eu consigo produzir de uma única vez? Vamos calcular juntos usando a forma de decomposição. Então, primeiramente, eu vou representar aqui o número 16. 16 eu tenho 6 unidades mais 10 unidades. O número 14 é a mesma coisa. Uma dezena é igual a 10 unidades mais 4 unidades. Então, aqui eu formei o número 14. Então, vamos agora pôr o sinal de multiplicação. Agora, com a conta montada, fica fácil de vocês prosseguirem com os cálculos. Lembrem-se, vocês precisam utilizar primeiro o valor 16 decomposto para multiplicar pelo número 4. Então, 6 vezes o 4, coloco o resultado. Depois, 10 vezes o número 4, coloco o resultado embaixo. Faço o mesmo procedimento utilizando o mesmo número 16 por 10. E depois é só somar os 4 resultados e vocês vão obter o total de pães produzidos de uma única vez na padaria. Então agora, crianças, na página 122, eu vou relembrar a vocês, mais uma vez, como fazemos um cálculo de uma multiplicação com dezenas e o algarismo usual, ou seja, usando corretamente a quantidade. Então vamos lá.
Vou realizar com vocês o exercício de número 2 e depois fica fácil voltar e resolver o resultado do exercício 1. Aqui nós temos 16 unidades vezes o número 13. Então, eu quero usar o número 16 13 vezes. Como fazer? Na multiplicação, sempre vamos calcular o número de cima pelo número de baixo. Só que o número de baixo, nós vamos utilizá-lo seguindo uma ordem. Primeiro, eu multiplico o número 16 só por 3 e depois eu multiplico o número 16 só por 1. Então, vamos começar a nossa multiplicação de 16 por 3. Prestem atenção e façam junto comigo. Quanto que é 6 vezes o número 3? Então, eu tenho que contar 3 vezes o número 6 ou 6 vezes o número 3. Eu sei que 6 mais 6 são 12, mais 6 vai dar 18. Então, eu deixo o número 8 e subo o número 1 para a ordem da dezena, porque quando um resultado dá dezena e eu tenho outra ordem para calcular, eu não posso deixar esse resultado junto. Lembrem-se disso. Agora que eu já calculei a ordem da unidade do número 16, eu vou para a ordem da sua dezena, que é 1. Quanto que é 1 vezes o número 3? 1 vezes o número 3 é apenas 3. Só que subiu 1 do cálculo anterior. Então, 3 mais 1 é igual a 4. Pronto, eu já descobri que 16 vezes o número 3 é igual a 48. Então, se eu contar 3 vezes o número 16, eu vou ter 48. Então, agora, nós vamos calcular a ordem da dezena. Nós utilizamos o mesmo algarismo, a mesma quantidade de 16, só que agora eu vou multiplicá-la tudo pelo número 1. Aqui, logo abaixo da ordem da unidade, eu coloco um 0 embaixo do primeiro resultado que eu obtive, porque temos que começar a representar o resultado calculado pela dezena na ordem do segundo algarismo. Então, por isso que sempre vamos colocar um 0 abaixo do primeiro resultado na ordem da unidade. Isso é uma regra, isso sempre vai acontecer. Então, 6 vezes o número 1. Se eu contar apenas uma vez o número 6, eu continuo tendo 6. Vejam que o resultado eu coloquei iniciando a partir do segundo algarismo do resultado de cima, porque embaixo da ordem da unidade precisa ter um 0. E uma vez o número 1. Se eu contar apenas uma vez o número 1, quanto que vai dar? Vai dar apenas 1. Então, agora eu sei que se eu calcular 16 vezes o número 1, eu vou ter 16. Mas, professor, e esse 0 que tem aqui? Lembrem-se que esse 0 não faz parte da multiplicação. Ele está aqui para que na hora que eu some esses dois resultados feitos da multiplicação, o meu resultado dê certo. Pois se colocássemos o 6 embaixo do 8, a nossa soma final não seria correta. Ela não bateria. Por isso que é uma regra manter o 0 sempre abaixo do primeiro resultado na ordem da unidade. Então, agora é só somar os dois valores. As duas somas. 8 mais 0, 8. 4 mais 6 ou 6 mais 4 vai dar 10. Eu não posso deixar o número 10 aqui, porque eu ainda tenho a ordem da centena aqui para calcular. Então, eu tenho que deixar a unidade e subir a dezena. 1 mais 1, 2. Então, 16 vezes o número 13 é igual a 208. A partir deste resultado, preencha aqui o quadro e continue calculando até a página 123. Vamos agora continuar com o vídeo de matemática parte 2. Ainda não acabou.